Bom dia, graça e paz. Bom dia, Débora. Bom dia. Com a graça do Senhor, né? Louvamos ao Senhor por mais uma manhã de vida, né? Uma manhã depois de uma chuva forte ontem, né? Muitas trovoadas. É interessante ver o poder de Deus, né? Através da natureza, né? O quão a natureza é poderosa, ela é forte, né? E chega até nos assustar, né? Porque aqui em casa ontem à noite, pelo menos aqui em Sorocaba, antes de uma chuva pesada, foi um momento de muitos trovões e relâmpagos, né? Então aqui em casa o pessoal ficou tudo meio assustado aí, né? Porque foram muito fortes mesmo aí as trovoadas, né? Os raios, né? Então eu fiquei pensando o quanto nosso Deus é poderoso, né? Porque foi Ele quem criou todas essas reações através da natureza, né? Então fiquei pensando no poder de Deus, o quão Ele é poderoso. E o poder dele se manifesta nessa manhã através da minha vida e da sua vida, nos dando mais uma oportunidade de estarmos juntos pela manhã, né, nessa live, nessa escola dominical, e que a bênção do Senhor, a sua graça, o seu cuidado, seja sobre a sua vida, em nome de Jesus. Amém? Então, vamos ter uma palavra de oração, de gratidão ao Senhor, e aí nós vamos cantar um pouquinho, tá bom? Oremos ao Senhor. Pai, nós queremos te agradecer de todo o nosso coração, Pai, porque Tu tens nos dado, ó Pai, a oportunidade de viver. E, ó Deus, isso é muito significativo, ó Pai, muito sério, porque quantas pessoas hoje, Senhor, não estão tendo essa oportunidade que nós estamos tendo, Senhor. E nós dizemos isso em oração, Pai, com profundo sentimento, ó Deus, de solidariedade, de amor ao nosso próximo. Nós celebramos sim, ó Pai, a vida, nós celebramos nesta manhã, ó Deus, que Tu nos deste mais uma oportunidade de vida, Senhor, de estarmos juntos nesta live. Mas, ó Deus, diante de tal situação, nós nos solidarizamos, ó Pai, com aqueles que hoje não podem estar mais assim, Senhor, como nós estamos. Então é motivo sim de celebrar a vida, mas também, Senhor, de clamarmos a Tua misericórdia, Tua paz, Teu conforto, Teu consolo, sobre aqueles, ó Pai, que hoje, ó Deus, sofrem a questão do luto, Senhor, nós pedimos a Tua misericórdia. Mas nós queremos Te agradecer, Senhor, por mais uma manhã de vida, as Tuas misericórdias se renovaram mais uma vez na nossa vida, nesta manhã, e nós Te agradecemos, Senhor. Te agradecemos por cada irmão, cada irmã, aqueles que já estão, ó Pai, conosco nessa live, aqueles que entrarão, Senhor, que louvarmos ao Senhor, ó Pai, seja significativo, ó Deus, para Ti, porque o faremos, ó Pai, por amor e devoção a Ti, Senhor, nesta manhã tão gostosa. Deus abençoe o estudo da Tua palavra, ó Pai, nesse tema discipulado, que Teu Espírito Santo nos conduza no entendimento, para que possamos assimilar a Tua vontade, ó Pai, nesses dias de hoje. Que assim permaneça, Pai. Assim nós Te agradecemos por mais essa manhã, pedimos a presença, ó Pai, orientadora do Teu Espírito Santo, discernimento e sabedoria, entendimento da Tua palavra. Nos orienta, Pai, assim oramos e Te agradecemos por tantas bênçãos derramadas. Em nome de Jesus. Amém, Senhor. Amém. Vamos cantar um hino que ele expressa logo a mensagem pela manhã, né? Que é vigiar e orar, o hino 472. Ele começa dizendo: bem de manhã, embora o céu sereno pareça um dia calmo anunciar, vigia e ora o coração pequeno, um temporal pode abrigar. Bem de manhã e sem cessar, vigiar e orar. Amém? Bem de manhã, embora o céu sereno pareça um dia calmo anunciar, vigia e ora um coração
coração pequeno, o temporal pode abrigar. Bem de manhã e sem cessar vigiai e orai ao meio-dia, e quando os sons da terra abafam mais de Deus a voz de amor, recorre a Cristo, o coração descerra e goza a paz com o Senhor. Vem de manhã e sem cessar vigiai e orar. Do dia ao fim, após os teus lidares, relembra as bênçãos do celeste amor e conta a Deus prazeres e pesares, depondo em suas mãos a dor. Vem de manhã e sem cessar vigiai e orar. Amém, Senhor. Deus, como cantamos neste hino, Senhor Deus, bem de manhã, nós queremos, ó Pai, levar o nosso coração a Ti. Um dia, ó Pai, que se inicia calmo, Deus, diante da nossa vida, mas, Senhor Deus, de grande turbulência no nosso mundo e no nosso país, Senhor. Pedimos a Tua graça, a Tua misericórdia sobre nós, sobre este mundo, sobre a nossa nação. E, ó Deus, nos dê, ó Pai, entendimento da Tua vontade para reagirmos conforme a mesma, Senhor. E assim, ó Deus, na manhã, ao meio-dia e ao findar do dia, possamos elevar, ó Pai, os nossos pensamentos, a nossa oração a Ti. E entender, ó Pai, que Tu és soberano sobre todas as coisas. Continua ainda, ó Pai, recebendo a nossa adoração, o nosso louvor nesta manhã. Em nome de Jesus, amém, Senhor. Amém. Graça e paz, um bom dia para aqueles que chegaram um pouquinho depois. Deus te abençoe, viu? Continuaremos louvando ao Senhor mais um pouquinho. Hoje também lembramos que é um domingo de reflexão, né? Também porque é o primeiro domingo do mês de junho. Então nós celebraremos a Santa Ceia, né? Logo mais à noite, na live do nosso culto. Então que possamos refletir no amor de Deus, né? E adorar ao seu nome, amém? Lembrei de um cântico dizendo que hoje é tempo de louvar a Deus, que a gente possa adorar ao Senhor. Se você lembrar, você pode cantar. Então adore ao Senhor aí na sua casa, junto com os seus. Hoje é tempo de louvar a Deus. Em nós agora habita o seu Espírito. E então é só cantar.
eu nunca saberei o preço dos meus pecados lá na cruz. Eu nunca saberei o preço dos meus pecados lá na cruz. Vim para adorar-te, vim para prostrar-me, vim para dizer que és meu Deus, és totalmente amável, totalmente digno, tão maravilhoso para mim. Vim para adorar-te, vim para prostrar-me, vim para dizer que és meu Deus, és totalmente amável, totalmente digno, tão maravilhoso para mim. Amém, glória a Deus, aleluia. Louvado seja o Senhor, porque podemos cantar louvores ao nome dEle, reconhecer a sua soberania, o seu cuidado. E na música Hoje é Tempo de Louvar a Deus, tem uma parte do trecho dessa música que nos leva a compreender o ensinamento do Senhor, né? Quando fala, no meio dos louvores Deus habita, e é seu prazer cumprir o que nos diz. Então aquilo que o Senhor nos fala, nos traz, através da sua palavra, as orientações que vêm da palavra de Deus, é com prazer que nós vamos cumprir. Tem que ser algo prazeroso da nossa parte. Amém? Então nós vamos entender um pouquinho mais então dessa vontade nessa manhã. Amém? Como nós estamos aí já desde o início aí do isolamento social, né? Do distanciamento, do isolamento social, estamos com ainda, né, a nossa igreja metodista ainda está com o templo fechado, e já passando para aqueles que essa informação que nós vamos permanecer ainda com o templo fechado durante esse mês de junho, e avaliarmos então no início de julho, né, avaliarmos a situação para que tenhamos maior segurança para abrirmos o templo, né? Nós ainda não nos sentimos seguros em abrir o templo para as nossas reuniões presenciais, porque ainda nos sentimos inseguros diante da situação, né? Diante dos dados, diante de orientações, diante de informações seguras, fontes seguras, né? Nós então tomamos a nossa decisão de permanecer ainda com o templo fechado, mas nós vamos continuar tendo a oportunidade, a graça do Senhor, fazendo então nossos encontros virtualmente, através do ao vivo, né? Através da nossa página do Facebook. Então continuamos aí orientando, antes de iniciarmos aqui nosso estudo, continuamos orientando as pessoas que elas devem permanecer, aqueles que podem, né? Permanecer em casa, em isolamento mesmo, e aqueles que não podem, precisam trabalhar ou sair para uma emergência, saiam com cautela, saiam usando, que agora são EPIs, né? Saia usando as máscaras, leve seu álcool gel. Sabemos que muitos estabelecimentos aí estão
fornecendo álcool gel, porque é uma determinação, mas é bom levar o seu álcool gel, né, num frasquinho menor, no bolso, na bolsa, para que você possa se precaver isso numa saída necessária, né, que seja mesmo necessária. Se não há necessidade de sair, nós vamos continuar orientando, permaneça em casa. Nós estamos vendo aí os números crescendo demais, isso nos preocupa, e nós já somos aí no ranking do Covid-19 aí mundial, no ranking mundial do Covid-19, nós somos o segundo país em infecção do coronavírus, né? Então, que o Senhor tenha misericórdia da nossa nação, que o Senhor tenha misericórdia do nosso estado, dos estados, né? Do nosso município também. E que as pessoas possam ter maior consciência, né? Da sua responsabilidade, do cuidado, né? Consigo e com o próximo. Hoje nós vamos celebrar a Santa Ceia logo mais à noite. E Santa Ceia é a revelação do amor de Deus, né? O amor de Jesus Cristo por nós. Então, Jesus pagou um alto preço para que nós pudéssemos ter vida, né? Então, eu creio que, pautado por esse princípio, por essa ação de amor de Deus através de Jesus Cristo, nós também devemos amar a nós mesmos, como diz o mandamento, e ao nosso próximo como a nós mesmos, né? Então, o amor acima de tudo. Então, o amor a mim mesmo reflete no meu amor ao próximo. Então, eu cuido de mim, logo cuido do meu próximo. E assim se revela o amor de Deus sobre as nossas vidas. Então, que Deus nos abençoe diante das orientações que nós temos passado aos irmãos e irmãs, a você que nos ouve nessa manhã. Amém? Mais algumas pessoas entraram, eu não tenho aqui leitura de... tá. Nós temos aqui... Agradecemos mais uma vez, né, a Débora Ramires, bom dia, Débora. A irmã Isa, Deus abençoe. A Marilene, bom dia, querida. Deus abençoe sua vida. O Henrique, Deus abençoe, bom dia. Que a paz do Senhor seja sobre todos nós nesta manhã, em nome de Jesus. E alguns outros que não aparecem aqui, mas estão aí online, nos assistindo, participando dessa ED, Deus abençoe sua vida, viu? Um bom dia, que a paz do Senhor seja sobre a sua vida, em nome de Jesus. Nós queremos entrar aqui na lição. O tema ele é sobre o discipulado, né? E nós estamos aí então com subtemas, né? Então, ampliando hoje o subtema, dentro do tema do discipulado, ampliando o círculo de discípulos. Eu quero que você entenda, né? Nós vamos ler um texto de Mateus 28, 19 e 20. Você pode aí abrir a sua Bíblia, em Mateus 28, 19 e 20. Mas eu quero chamar a sua atenção, por que o pastor tem insistido tanto, né, nessa temática do discipulado? Porque o discipulado foi algo que Jesus implantou. O discipulado, Jesus viveu isso. Ele era discipulador e discipulou, né? Por isso o nome de discípulos. Por isso nós temos lá na palavra do Senhor, principalmente nos evangelhos, né, e depois segue, né, a crescente. Nesse sentido dos discípulos, nós sabemos que o Senhor Jesus chamou 12 discípulos. Ele chamou mais, né? Mas esses 12 decidiram, com todas as suas dificuldades, fragilidades, né, e imaturidades, eles tomaram uma decisão muito importante: seguir Jesus. Então eu quero dizer isso para você nessa manhã, porque às vezes a gente imagina que para seguir Jesus a gente tem que ser santo, a gente tem que ser perfeito, né? A gente tem que ser assado, cozido, né? E tudo mais. Não é assim. Você pode dar uma olhada na vida dos discípulos quando Jesus os chamou. Né? Jesus chamou os discípulos nos seus afazeres, mas imaturos, truculentos,
né, cheio de defeitos como nós. Então é interessante que Jesus chama pessoas imperfeitas, porque todos nós somos imperfeitos. Não há um perfeito sequer na face dessa terra. Então logo, para seguir Jesus, eu não preciso ser perfeito. Eu só preciso segui-lo. Porque algo chamou a atenção dos discípulos, cada um deles. Quando Jesus os chamou, disse, olha, vem e segue-me. Então, primeira coisa, quando alguém, num contexto que não está nem aí para ninguém, porque havia isso naquele tempo, está acontecendo nos dias de hoje, e nos assusta, o volume de não estou nem aí para todo mundo, importante é a minha vida, infelizmente, não é esse o princípio do reino de Deus. O princípio do reino de Deus é que eu estou aí com você sim, eu me preocupo com você, porque eu amo você. Então esse é o princípio, Mas dentro desse contexto, muitas vezes triste, os discípulos também se encontravam. Eles estavam vivendo as suas vidas de forma muito comum, cada um na sua função, Como por exemplo, o próprio Pedro, Tiago e João na pescaria. Nós temos também, foi tratado em umas das lições assim, aqui, o chamado de Mateus, Mateus era publicano, cobrador de impostos, vivia de forma isolada, ele era visto como pecador, como ladrão, como bandido. E Jesus vai até ele, e Jesus o convida, o chama. Então, veja bem, um detalhe muito importante é que essa atenção que Jesus dá é o que chama a atenção dos discípulos e é o que os envolve com Jesus. Porque Jesus dá atenção para eles. Algo muito simples, gente. Eu tenho dito isso. É para isso que o Senhor Jesus nos chamou. Para darmos atenção para as pessoas. Eu preciso de atenção. As outras pessoas também precisam de atenção. E foi isso que Jesus fez com os discípulos. Ele deu atenção a eles. Ele deu atenção, por exemplo, a Mateus. Duas ou três lições anteriormente nós estudamos sobre isso, Ele chegou para Mateus e falou, Mateus, vem, segue-me, eu vou lá na sua casa com você. Jesus deu atenção para eles. E foi isso que então os envolveu. Nossa, alguém deu atenção para a gente. Não foi alguém que queria comprar peixe e não foi alguém que veio reclamar por conta dos impostos que eu estou cobrando. É alguém que se preocupou comigo. Então Jesus se preocupou com eles. Jesus chamou, deu atenção para eles. Logo isso chamou a atenção dos discípulos. Opa, peraí, alguém deu atenção para a gente. Então a primeira coisa que então encheu o coração deles para que seguissem Jesus foi a atenção de Jesus para com eles. E essa mesma atenção, eu quero dizer que o Senhor Jesus nos dá. Ele continua dando essa mesma atenção para nós. Só que através de mim e de você hoje. Então, isso é maravilhoso. Uma autoridade e um cuidado que Jesus teve, Ele nos deu e agora quer que a gente ofereça esse mesmo tratamento, esse mesmo cuidado para as pessoas. Então, por isso, nós estamos trabalhando em cima do discipulado, porque foi algo implantado por Jesus. E nós identificamos esses aspectos no discipulado de Jesus. E aí também, nós também estamos tratando desse tema, que é muito importante e fundamental para nós. Por quê? Porque em Mateus 28, também é o grande comissionamento de Jesus, toda autoridade, lá em Mateus 28, lá no 18, ele fala que toda autoridade foi dada no céu e na terra, portanto vão e façam discípulos. Vão e façam discípulos. Então por que o pastor tem insistido nesse tema? Porque é um tema que Jesus, é uma orientação de Jesus. Olha, todos vocês que me seguiram e me seguem, agora vão e façam mais seguidores de Jesus. Ou seja, façam mais discípulos de Jesus. E agora nós vamos ver, porque aí segue o 19 e o 20, que nós vamos ler agora, que
faz menção ao tema, ampliando o ciclo de discípulos. E de que forma nós vamos ampliando? Nós temos aí 3 ações para ampliar esse círculo de discípulos, né, e discípulas. Então, em Mateus 28:19, vai nos dizer assim: portanto, vão e façam discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ensinando-os a guardar todas as coisas que tenho ordenado a vocês. E eis que estou com vocês todos os dias até o fim dos tempos, ou até o final dos dias. Amém? Então, Jesus, ele, antes de subir aos céus, de ascender aos céus, ele então comissiona os discípulos, né? Ele orienta, ele dá uma missão para os discípulos. Qual que é a missão dos discípulos? Fazer outros discípulos de todas as nações. E aí nós temos 3 funções que nós vamos entender um pouquinho melhor agora, tá bom? Então, de acordo com o autor da lição aqui, durante 3 anos que ficou com os discípulos, Jesus ensinou a eles e ao restante da humanidade sobre como fazer um discipulado bem-sucedido. Claro que vimos apenas algumas poucas coisas a respeito disso durante essa semana, né? Pois a maneira como Jesus discipulou os 12 daria uma coleção inteira de riquíssimos livros para estudarmos sobre o assunto. Mas vamos encerrar essa semana vendo que o intuito de Jesus não era alcançar apenas os 12, e muito menos que o discipulado terminasse nos 12. Mas a sua vontade era expandir e fazer do mundo um lugar de autênticos seguidores de Jesus. Jesus, antes de se despedir dos discípulos, disse suas últimas palavras, o fechamento, o encerramento de seu ministério. E ele não falou sobre qualquer outra coisa senão discipulado. Jesus nos dá a direção falando sobre 3 ações que deveríamos ter durante esse processo: batizando, ensinando e lembrando. Ok? Então nós vamos ver aqui melhor essa situação, tá bom? Quero aqui dar uma pausa e também dar graça e paz e bom dia à nossa irmã Miltes. Glória a Deus pela vida de vocês, ao Valmir e a Luísa, a Mariana, a Marcelene. Deus abençoe a vida de vocês aqui conosco nesta manhã. E que possamos aí viver esse princípio. Amém? Em nome de Jesus. Então nós vamos ver aqui 3 situações que diz respeito a esse comissionamento de Jesus que foi para os discípulos e é também para nós. Ok? Então, primeira situação. Batizando. Jesus deixa claro que ao irmos, faremos discípulos. E que esses precisam ser batizados. Nos tempos de Jesus, o batismo era o ritual de iniciação, a maneira de demonstrar publicamente que abraçou a fé. E como eles viviam num contexto em que todos conheciam a respeito das promessas sobre a vinda do Messias e aguardavam sua chegada. Aceitar a Cristo como Salvador era apenas reconhecer que aquele era o Messias do qual tanto ouviram falar. Por isso, muitos eram batizados no momento em que eram convencidos disso, como o eunuco em Atos 8. Hoje em dia, não batizamos as pessoas no mesmo dia em que recebem a Jesus, porque antes explicamos a respeito de quem é Jesus e o que significa essa decisão. Mas ainda assim, o batismo continua sendo símbolo de alguém que abraçou a fé, aceitou a Cristo como Senhor e passou a ser discípulo de Cristo. Então até é interessante entendermos a questão do batismo, né? O batismo então é o compromisso dessa pessoa com o Senhor Jesus Cristo a partir do momento que ela o aceita. Ela aceitou Jesus Cristo como seu Senhor e Salvador. E aí então ela sela isso através do batismo, reconhecendo que o Senhor é o seu Salvador, que Ele é Senhor da sua vida, que Ele é o Mestre. Então isso é muito importante, muito significativo.
E esta é a primeira ordem, né, e comissionamento de Jesus a todos, né, discípulos, e que façam isso com outros discípulos também. Por isso, este é o primeiro passo de obediência de um discípulo. Quando fizermos discípulos, precisaremos levá-los ao batismo, pois ninguém poderá ser discípulo de Jesus sem aceitá-lo como Senhor. Então, é aquilo que nós já falamos aqui. Ser discípulo é diferente de ser membro da instituição. E repito, não estou dizendo que ser membro é coisa ruim, não é nada disso. Faz parte, né? Isso faz parte. Porém, o que Jesus nos chamou foi para sermos discípulos e fazermos discípulos. O ser membro de uma comunidade é consequência disso. Ok? Então, o batismo é para não só também remissão de pecados, mas também reconhecer que o Senhor Jesus é o seu Senhor e Salvador. É entregar a sua vida ao Senhor Jesus Cristo. É entender que sem Jesus não dá para caminhar nessa terra. Nós precisamos do Senhor Jesus Cristo. E também porque entendemos que salvação é só através de Jesus Cristo. Porque como o próprio Jesus disse, Ele é o caminho, Jesus é o caminho, a verdade e a vida. Ninguém chega a Deus se não for por intermédio de Jesus Cristo. Então, quando nós levamos isto à consciência das pessoas que nós estamos discipulando, logo elas precisam receber o batismo. E é maravilhoso isso, a oportunidade de levar as pessoas ao batismo. Isso é extremamente significativo, é extremamente feliz e alegre. Quando nós, através do poder do Espírito Santo, como discípulos e discípulas, levamos outras pessoas a reconhecerem o que nós já reconhecemos, que Jesus é nosso Senhor e Salvador. E quando as pessoas reconhecem isso, então nós oferecemos o batismo a ela. E o batismo não tem nada a ver com profissão de fé, ser membro da igreja, membro da instituição, ser contado no rol de membros. Repito, isso faz parte. Mas batismo é unicamente, exclusivamente para selar o compromisso daquela pessoa com o reino de Deus, com o Senhor Jesus Cristo. Então agora ela reconheceu que o Senhor Jesus é o seu Senhor e Salvador. Então agora vai sinalizar de forma externa esse compromisso com o Senhor Jesus. Amém? Então o significado do batismo é esse. E discípulo, ele é batizado e ele leva outras pessoas a serem batizadas. Então ele se torna discípulo e discípula, ele faz discípulo e discípula e leva esses discípulos e discípulas ao batismo. Amém? Essa é a nossa função como discípulos e discípulas de Jesus. Essa é uma das funções. São três. A primeira, levar as pessoas ao batismo, selando a sua fé e reconhecendo que o Senhor Jesus é o Senhor e Salvador de suas vidas e que só Ele é o caminho, a verdade e a vida. Segunda ação que o Senhor Jesus orienta através do texto de Mateus 28, 19 e 20, é ensinando. Primeiro o batismo, segundo o ensinando. É muito interessante que Jesus não diz apenas ensinando todas as coisas, mas ensinando a obedecer todas as coisas. E isso tem uma diferença enorme. Quando falamos para uma pessoa que tem um vício, que tal vício é errado, lemos um texto bíblico e conversamos a respeito. Estamos ensinando que o vício é errado, mas quando nos sentamos sempre com essa pessoa, perguntamos como ela está, oramos por ela, quando damos a ela a liberdade para prestar contas e confessar o pecado ou até mesmo a tentação, quando as acompanhamos até que o vício comece a regredir e por fim acabar, então estamos ensinando a obedecer. Isso é muito importante, meu querido e minha querida. Deus abençoe a irmã Judite, graça e paz, querida.
eu quero aqui novamente mostrar para você a diferença de ensinar, só ensinar, e de ensinar a obedecer. A ação, a nossa ação, entenda isso, a minha ação e a sua ação de ensinar é ensinar a obedecer tudo aquilo que Jesus nos ensinou e nós obedecemos. Ok? Então, eu quero destacar aqui com você esse ensino, esse ensinar a obedecer. Então, como nós ensinamos a obedecer? Então, vou aqui pontuar para você, vou destacar aqui para você. Quando falamos para uma pessoa que tem um vício, que tal vício é errado, nós demos um texto bíblico e conversamos a respeito. Então, nós só estamos ensinando que o vício é errado. Mas olha a diferença de ensinar a obedecer. Mas quando nós sentamos sempre com essa pessoa, então quando nós sentamos com essa pessoa, perguntamos como ela está, oramos por ela, olha quantas ações levam o ensinar a obedecer. São muitas ações. Então, a primeira ação é a ensinar a essa pessoa a obedecer. Sentar-se com ela. Quando nós sentamos com ela. Primeira ação, quando sentamos com ela. Então a ação de sentar com essa pessoa. Neste exemplo dessa pessoa ter um vício. Primeira coisa, sentar com ela. Segunda coisa, perguntar como ela está. Segunda coisa. Terceira coisa, a partir do momento que ela diz como ela está, nós oramos por ela. Terceira coisa, oramos por ela. Quarta coisa, quando damos a ela a liberdade para prestar contas. É na liberdade, dar liberdade para ela. Para que ela possa prestar contas e confessar o pecado ou até mesmo a tentação. Nós damos liberdade, nós não vamos apontar o dedo para ela, não. Nós vamos dar liberdade para que ela confesse. Para que ela sinta, através do Espírito Santo, o desejo de confessar. É a liberdade que Deus dá a ela. Então essa é a quarta coisa. Quinta coisa, quando as acompanhamos até que o vício comece a regredir e por fim acabar. Então, aí sim, estamos ensinando a obedecer. Então ensinar é uma coisa. Ensinar a obedecer exige várias ações. Como nós aqui frisamos nossa fala e dissemos agora, ok? Na escola, um professor tem a obrigação de ensinar os alunos, mas ensinar a obedecer é função dos pais. Precisamos nos esforçar para que não só entendam, mas pratiquem. Então, quando alguém é ensinado a obedecer, ela se esforça, para entender e para praticar. O discipulado é muito mais que conhecimento, é prática. O discipulado é muito mais que conhecer, é praticar. Isso é discipulado. O discípulo e a discípula, ele não só conhece, ele pratica aquilo que ele conhece. Jesus deixou claro aos discípulos que queria que eles ensinassem a obedecer. Sendo assim, não pôde ser apenas com os livros, mas com a vida. Para ensinar a obedecer, é preciso mostrar como se faz e que é possível, ou seja, discipulado é vida na vida. Glória a Deus, é profundo isso, né? Então quero repetir aqui para você mais uma vez. Para ensinar a obedecer, é preciso mostrar como se faz e que é possível. Ou seja, discipulado é vida na vida. Discipulado é mostrar como se faz, é viver aquilo que eu estou ensinando. E isso é fato. Nesse contexto bíblico, o discipulado só se faz eficiente quando nós praticamos o que ensinamos às pessoas. Logo,
Se nós ensinamos apenas e não praticamos, não há fruto, não frutifica, não prospera. Porque, como já disse aí anteriormente, creio que não foi no ambiente de escola dominical, foi numa quarta-feira de discipulado, de célula que nós estamos tendo. Nós somos a Bíblia hoje. Pode parecer até heresia, mas não é. Sabe por quê? Porque Deus continua escrevendo a sua história através da minha vida e da sua vida. Porque nós continuamos no caminho do Senhor, agindo. Então logo, o Senhor Jesus está escrevendo através de nós. E as pessoas olham para nós. Quando elas olham para nós, nós somos um espelho. Nós somos um espelho. As pessoas estão olhando para mim e para você. Quando eu falo, quando eu ensino algo da parte de Deus, elas vão fazer uma comparação daquilo que eu estou falando e praticando. Se elas estão vendo, percebendo que aquilo que eu estou falando e praticando é coerente, então há unidade. Então elas caminham junto. Elas dão crédito. Vejam bem, quando nós ensinamos e praticamos o que ensinamos, elas dão crédito, elas ouvem, elas dão atenção. Então há uma conexão aqui das pessoas que nos ouvem. Quando nós ensinamos e não praticamos, há uma desassociação aqui. Não há crédito. Não damos crédito. Nós não damos crédito para aquele que diz, mas não faz o que diz. Não pratica aquilo que diz. Nós não damos crédito para quem ensina e não pratica aquilo que ele está ensinando. É a mesma coisa do nosso lado, da nossa casa. Né? Como papai e mamãe que ensinam o filho, quando eu digo para o meu filho, não xingue as pessoas, e se ela nos ver xingar, logo ela não vai cumprir o ensinamento que eu passei para ela. Ela vai xingar também, porque na prática eu tenho xingado as pessoas. Eu digo, olha, filho ou filha, você não pode xingar as pessoas. É uma questão mal educada, deselegante, é feio. Deus não gosta, ainda mais a gente que é crente, né? Fala, ó, papai do céu não gosta, Deus não gosta. E aí, nós ensinamos isso. E na prática, nós xingamos. Logo, seu filho, você é espelho. Ele está vendo o que você está praticando. Ele vai fazer o que você está praticando, não o que você está falando. Então ele desassocia na hora o ensinamento da prática. Então desvincula. Agora, se você, como pai e mãe, diz, não xingue, e na prática ele vê realmente você não xingando, então ele não desassocia isso. Então ele compreende o ensinamento com a prática. E isso então o faz dar crédito para aquilo que eu estou ensinando e falando e praticando. Então há crédito. Graça e paz, Helenita, bom dia. Deus abençoe sua vida, querida. Então há crédito. Quando nós ensinamos e praticamos o que ensinamos, as pessoas dão crédito. Se nós falamos algo e não praticamos aquele algo, não há crédito. As pessoas não vão fazer. Elas não vão viver a vida que nós queremos que elas vivam. Porque não há crédito. Porque está desassociado o ensino da prática. Por isso, o ensinamento e a prática precisam ser um só. Amém? Então, o ensinamento, ensinar a obedecer é isso. É levá-los à prática. E está recheado dessas ações que nós falamos aqui, né? A ação de sentar junto, a ação de perguntar como ela está, a ação de dar a liberdade para que ela possa automaticamente, por si só, confessar, se arrepender, né? E acompanhar essa pessoa
Acompanhar essa pessoa, nesse caso desse exemplo, né? Ou em relação a outras coisas. Né? Acompanhar essa pessoa até o dia que ela regredir, começar a regredir o vício, continuar acompanhando. Até o dia que ela for liberta totalmente desse vício, continuar acompanhando. A ação do discipulado é essa, do discípulo, da discípula é isso. Primeiro, como nós vimos, levar as pessoas ao batismo. Segundo, ensinando a obedecer. Ensinar a obedecer diz respeito a ensinar e praticar. Aí se dará crédito. A terceira e última situação que nos aponta, então, essas situações que nos levam a ampliar o círculo de discípulos. Porque o subtema desse título, desse tema maior que é o discipulado, está dizendo ampliando o círculo de discípulos. Como nós vamos ampliar o círculo de discípulos? Nós vamos ampliar sendo discípulos, fazendo discípulos, levando elas ao batismo e ensinando elas a obedecer. Terceira coisa, para ampliar esse círculo, é lembrando. Então Jesus encerra seu discurso, de acordo com o texto que nós lemos, Mateus 28, 19 e 20. Jesus encerra seu discurso, seu ministério, sua participação física com os discípulos, dizendo: eu estarei com vocês para sempre. Que é uma preciosa e linda e grata promessa. Imagine o sentimento dos discípulos depois de 3 anos com o Mestre, e agora Jesus diz: é com vocês agora. Façam com o mundo tudo o que fiz com vocês. É isso que eu quero repetir isso para nós esta manhã. E eu quero até abrir aqui um parênteses, porque infelizmente não é isso que nós estamos vendo no mundo religioso hoje. Infelizmente, é com tristeza que digo isso. Porque o que nos fala é com vocês. Agora Jesus disse: olha, agora eu não vou estar com vocês mais fisicamente, mas sim espiritualmente. Então a promessa dele é que ele estará conosco até a consumação do século, até a sua volta. Então Jesus está conosco todos os dias. E aí ele diz: agora é com vocês. Vejam bem, ele falou para os discípulos, está falando para nós. E falando para os crentes em Jesus Cristo, nos dias de hoje. É com vocês agora. Façam com o mundo tudo o que fiz com vocês. Esta foi a orientação de Jesus. Então, o que nós devemos... Se você se perguntar, Senhor, o que nós vamos fazer? Fazer aquilo que Jesus fez. Nada além disso. Basta fazermos só o que Jesus fez. Ter o mesmo comportamento, as mesmas atitudes, as mesmas ações. Só está ótimo. Porque esse foi o pedido de Jesus. Então agora é com vocês. Façam com o mundo tudo o que fiz com vocês. Como conseguiremos fazer igual a Jesus? Talvez eles tenham pensado: como podemos continuar essa obra tão grandiosa? Esse é o mesmo sentimento que muitos hoje têm quando são desafiados. Como eu posso discipular alguém? Como posso liderar uma célula ou um grupo pequeno? Como posso fazer qualquer coisa? Mas Jesus diz aos discípulos: eu estarei com vocês para sempre. Então essa pode ser a minha e a sua pergunta. Mas como a gente vai fazer? Como nesse tempo de pandemia, de isolamento social, apesar da flexibilização, né? Como nós vamos agir? Nós vamos agir usando as ferramentas que Deus nos dá para o cuidado, para o ensino, para a prática. E dentro de uma necessidade maior, nós vamos atender as pessoas. Então, esta pode ser a minha pergunta, a sua pergunta. Como que a gente vai fazer isso? Nós vamos fazer isso porque a promessa é que Jesus está conosco. Jesus estará sempre conosco. Esse foi o desfecho
do comissionamento de Jesus. E eis que estarei com vocês até o fim. Até o fim. Na verdade é para sempre, mas até a sua segunda vinda. Né? Ou até quando o Senhor Jesus permitir. Então eu estarei com vocês. Essa é a condicional. A condição para fazermos é entender que, lembrar, por isso lembrando sempre que Ele está conosco. E se Ele está conosco, nós temos condição de ensiná-los, de ensinar, de praticar, de fazer. Eles não poderiam mais duvidar das promessas de Jesus. Ele prometeu ressuscitar e cumpriu sua promessa. Como eles poderiam deixar de acreditar que Jesus estaria com eles durante esse processo? Então, movidos pela real presença de Cristo com eles, os discípulos saem e começam a revolucionar o mundo. Gente, isso é maravilhoso, né? Porque quando eu leio isso, eu me encho de alegria e sou grato ao Senhor pela vida dos discípulos aqui. Porque os discípulos, eles obedeceram Jesus. Eles foram ensinados e Jesus ajudou eles a ensinar com obediência. Aprender com obediência, aliás. Eles aprenderam obedientemente. E eles fizeram cabalmente aquilo que Jesus fez. E a prova disso, meu amado, minha amada, somos nós. Olha nós aqui. Nós somos fruto da obediência desses discípulos. Há mais de 2000 anos atrás. Ou há 2000 anos atrás. Esses discípulos, há mais de 2000 anos atrás, obedeceram o Senhor Jesus. Praticaram aquilo que Jesus pediu para que eles praticassem. E olha nós aqui. Louvado seja Deus. Olha nós aqui. Somos frutos dessa obediência. E agora a gente tem que pensar que outros serão frutos da nossa obediência. Quero que a gente precisa entender isso. Outros serão frutos da nossa obediência ao Senhor Jesus. Porque na nossa desobediência não teremos frutos. Logo somos frutos da obediência dos discípulos. E aí, talvez nossos bisavós, ou avós, ou pais, nós somos frutos deles. Porque eles foram obedientes. E agora nós somos frutos dessa obediência. E agora outros serão frutos da nossa obediência ao ensino de Jesus. Isso precisa ficar muito claro para a gente. Se nós não seguirmos a palavra, a orientação de Jesus com obediência, outros não viverão esses frutos. Então isso é muito importante que entendamos. Então, movidos pela real presença de Cristo com eles, os discípulos saem e começam a revolucionar o mundo. Jesus revolucionou o mundo. Os discípulos revolucionaram o mundo. E agora, o Senhor Jesus está presente conosco para que a gente continue revolucionando o mundo. Em nome de Jesus. Para ganharmos a nossa cidade, para batizarmos e ensinarmos multidões a obedecer, não precisamos ser super inteligentes, exímios teólogos, bons de oratória ou bonitos e bem-sucedidos. Nada disso. Para revolucionar o mundo, só precisamos acreditar que Jesus está e estará conosco durante todo o processo, durante cada reunião de célula ou grupo pequeno ou da igreja, durante cada encontro de discipulado, e transformaremos a realidade à nossa volta. Então é simples, é muito simples. Quero repetir aqui. Para revolucionarmos a nossa cidade, né, a nossa família, familiares, nosso bairro, né, a nossa cidade, estado, nação e mundo, nós não precisamos ser super inteligentes,
exímios teólogos, bons de oratória, ou bonitos e bonitas, e bem-sucedidos e sucedidas. Nada disso. O que nós precisamos para revolucionar todas essas esferas da nossa vida é acreditar que Jesus está e estará conosco durante todo o processo de discipulado e de fazer discípulos. Durante cada encontro que tivermos, nós transformaremos a realidade à nossa volta. Jesus nunca quis que o discipulado fosse embora com ele. Estamos aqui para aumentar o círculo do discipulado. Estamos aqui para aumentar o círculo de discípulos e discípulas. Batize-os, ensine-os a obedecer todas as coisas. Mas nunca nos esqueçamos que Ele está conosco, que Ele está com você, que Jesus está conosco, que Jesus está comigo, que Jesus está com você, para esse processo de discipulado, de sermos discípulos e discípulas, e de realizarmos a sua vontade através da sua palavra. Amém? Então, aqui encerrando e reprisando aqui, o como nós vamos ampliar o ciclo de discípulos. Como nós vamos ampliar? Nós vamos ampliar levando as pessoas ao batismo, ensinando elas a obedecer aquilo que Jesus então nos ensinou, e nos lembrando e lembrando as pessoas que nós estamos discipulando de que Jesus está presente, de que Ele está sempre conosco, porque Ele é fiel, porque Ele está sempre conosco, porque é uma promessa dEle. Eis que estarei com vocês todos os dias. Eis que estou com vocês todos os dias. Louvado seja o Senhor por essa maravilhosa promessa. Então, nesta manhã nós encerramos mais essa lição que diz respeito de como ampliar o ciclo de discípulos. Lembre-se, você é discípulo, você é uma discípula de Jesus. Chamado e chamada por Ele para levar as pessoas ao batismo, para ensinar as pessoas a obedecer o que Jesus Cristo nos ensinou. E lembrando elas que Jesus está com elas sempre. Amém? Isso fará com que nós ampliemos o ciclo de discípulos e discípulas à nossa volta, no nosso meio. Em nome de Jesus. Amém? Que Deus abençoe esta lição. E que o Espírito Santo de Deus continue nos levando a entender o quão importante é ser discípulo e discípula de Jesus, e o quão é significativo e importante fazer discípulos. Porque isso diz respeito à vontade de Deus através de Jesus. É uma orientação de Jesus. É o comissionamento de Jesus a mim e a você, a todos nós. Amém? Deus abençoe sua vida. Quero agradecer a presença de todos vocês, que estão aqui participando conosco nesta manhã de escola dominical, e que o Senhor possa ter falado aí ricamente contigo, e que possamos viver esse princípio do discipulado em todo o tempo, porque Deus nos amou e agora nós queremos revelar esse amor às outras pessoas, através do nosso cuidado, através do nosso carinho, através do ensinamento da palavra a essas vidas. Então que Deus te abençoe em nome de Jesus. Vamos orar e encerrar esse tempo de escola dominical? Pai, nós queremos te agradecer por esta revelação da tua palavra, pelo ensinamento, pela oportunidade de estarmos com vida e com saúde, pela graça e misericórdia de Deus que se renovou mais uma vez. Te agradecer, ó Pai, pelo ensino da tua palavra. Te agradecer, Senhor, pela oportunidade que temos de sermos instrumentos nas tuas mãos. Te agradecer, Senhor, por ter o privilégio de sermos, ó Pai, agentes de transformação nessa sociedade, ó Pai, que vive um tempo de tamanha, Senhor Deus, tamanho desamor, tamanha frieza, Senhor. Usa as nossas vidas para aquecer os corações, ó Pai, através do cuidado, do amor, das ações, ó Pai, de
ó Pai, se preocupar uns com os outros, de fazer aquilo que Jesus quer que façamos, Senhor. Muito obrigado por nos chamar, por nos escolher para sermos discípulos e discípulas de Ti, Senhor Jesus Cristo. Continua nos capacitando, nos ajudando, nos dando discernimento. Que o Espírito Santo aqueça o nosso coração de forma poderosa, para que possamos, ó Pai, ensinar as pessoas a obedecer a Ti. Uma obediência em amor, não é uma obediência imposta, autoritária, muito pelo contrário. Ensiná-las a obedecer com amor e por amor. E para isso contamos com a presença e a ação do Teu Espírito Santo. Nos auxilie, Senhor, nos abençoe através dos entendimentos que nós estamos tendo, através das lições do discipulado. E assim que a Tua bênção, a Tua graça seja conosco, ó Pai, neste tempo. Oramos, ó Pai, pedimos a Tua bênção sobre cada irmão e irmã, cada família que está aqui, se nessa escola dominical. Abençoe cada casa, cada família, abençoe as nossas igrejas, abençoe, ó Pai, a nossa cidade, abençoe os nossos bairros, abençoe, ó Pai, o nosso estado, a nossa nação. Tenha misericórdia de nós. Nós sabemos, ó Pai, que não há nada que possa mudar, ó Deus, um princípio. Que aquilo que nós plantamos, nós vamos colher, Senhor. Então, ó Deus, quando nós plantamos cuidado e prudência, nós vamos colher, ó Pai, os frutos do cuidado e desta prudência. Por isso nós clamamos, ó Pai, que venha sobre o Teu povo, sobre todas as pessoas, a ideia do cuidado, da prudência, Senhor Deus. Tem misericórdia, ó Pai, da nossa nação, para que haja cuidado e prudência, para que, ó Pai, a colheita seja uma colheita, ó Pai, de bênção, e não uma colheita de tristeza, uma colheita de desolação, ó Pai. Tem misericórdia, ó Pai, do caos que nós estamos enfrentando, ó Pai, que no nosso mundo e especialmente na nossa nação. Tem misericórdia, Deus. Cuida desta nação brasileira. Tem misericórdia de nós. Usa profetas, ó Pai, sinceros, que tenham um coração Teu, ó Pai, para falar ao povo, para falar, ó Pai, aos governantes, da Tua vontade, ó Pai, que é real, que é sincera e verdadeira, e que traz, ó Pai, benefícios para todo o povo. Abençoe, ó Deus, ouve a nossa oração, ouve a nossa intercessão. Clamamos também, ó Pai, pelos enlutados, clamamos, ó Pai, pelo consolo, conforto e a paz do Senhor Jesus sobre elas, sobre todas essas famílias. Clamamos, Senhor Deus, pelos enfermos, pelos doentes, seja pelo coronavírus ou por outras situações. Tem misericórdia, ó Deus, continua levando o tratamento, o cuidado, ó Pai, medicinal, a cura, Senhor Deus, que vem de Ti também, em nome de Jesus. Cura, ó Pai, as feridas físicas, cuida, ó Pai, as feridas emocionais, sentimentais, cura a alma, ó Pai, em nome de Jesus. Revela, ó Pai, o Teu alimento ao espírito, ó Pai, de cada pessoa, em nome de Jesus, para que ela possa se fortalecer e ter a sua mente curada, sarada, tratada, restaurada, para que o seu físico possa ser tratado, restaurado e curado, em nome de Jesus. Abençoe, ó Pai, e cuida das pessoas que se encontram nas UTIs, Senhor. Nós clamamos pelo Léo, ó Pai, que já saiu da UTI. Obrigado, Jesus. Oh Deus, tem misericórdia ainda desta vida. Continua restaurando, ó Pai. Ele estava na UTI, saiu da UTI, mas ainda, Senhor Deus, não recobrou a sua consciência, ó Pai. Mas, Senhor Deus, tem misericórdia. Deus, cuida do Léo e de toda a sua família. Realiza, ó Pai, o milagre, ó Deus. Restaura por completo, ó Deus, a sua mente, ó Pai, a sua memória, o seu físico, em nome de Jesus. Cuida da família, ó Pai. Cuida da sua mãe, a Joelza, Senhor Deus. Ó Deus, a toda a família. E abençoe em nome de Jesus. Clamamos pelo Laércio, ó Pai, que também deixou, Senhor Deus, a UTI, ó Deus, mas está em fase de recuperação ainda. Só o Senhor, ó Pai, tem poder e pode, ó Pai, realizar o milagre, ó Pai, de uma forma, Senhor Deus, total. Abençoe, ó Pai, a vida do Laércio, ó Pai, em nome de Jesus. Abençoe, ó Pai, a Liliane, Senhor Deus, que está também na UTI, ó Deus, sob cuidados, ó Pai, depois do acidente de automóvel que sofreu, ó Pai, aqui na cidade de Itu.
tem misericórdia, ó Deus, cuida da sua vida, abençoe a sua família, abençoe o seu esposo Marcos, o seu filho Guilherme, a sua mãe Gilza e toda a família. Clamamos pelo teu amor e teu cuidado sobre esta vida e sobre a sua família, em nome de Jesus. Clamamos, ó Pai, por tantas pessoas nesta manhã, Senhor. Clamamos por todos aqueles, ó Pai, que se encontram enfermos, que se encontram, ó Pai, em situação de risco. Clamamos pelos profissionais da saúde, Senhor. Tem misericórdia, Deus. Clamamos pela nossa irmã Clarice, Senhor Deus. Clamamos pelo Fabrício. Clamamos pela vida, ó Pai, do Marcelo, Senhor Deus. Clamamos pela vida do Simon, pelo Tiago, ó Pai. Clamamos, ó Pai, pela vida da Lucilene, Senhor. Clamamos pela vida, ó Pai, daqueles que estão no nosso coração e na nossa mente. Tem misericórdia, ó Deus, cuida destas vidas. Faz uma obra de poder nestas vidas em nome de Jesus. E que todos possam lembrar sempre. Espírito de Deus, leva isto, ó Pai, a mente e a consciência de cada um. Que a promessa do Senhor Jesus Cristo é: eis que estou com vocês todos os dias, até o final do século. Deus, esta é a tua maravilhosa promessa. E nós declaramos essa promessa sobre a vida de cada um que nós estamos orando e intercedendo. Obrigado, ó Pai, sempre pelo teu amor e o teu cuidado. E continua nos abençoando neste domingo. Abençoe logo mais à noite, Deus, nosso culto com Santa Ceia. Ó Pai, que todos nós possamos celebrar a vida em Jesus Cristo através da Santa Ceia do Senhor Jesus. Logo mais à noite, às 19 horas, nos abençoe. Ó Deus, e que teu Espírito Santo fale conosco mais uma vez no culto, hoje à noite, em nome de Jesus. Assim, abençoe nosso domingo, nosso almoço, nossa casa, nossa família. Abençoe o teu povo. Continue abençoando as nossas escolas dominicais, que sejam sempre agentes de transformação em nome de Jesus. Oramos, abençoamos e te agradecemos em nome de Jesus. Amém, Senhor. Amém. Louvado seja Deus. Louvado seja o Senhor por sua vida. Saudade de todos vocês. Um grande abraço, um grande beijo. E que Deus continue nos abençoando, nos conduzindo. Um domingo muito abençoado. E fica aqui o convite para todos, né? Logo mais à noite, nesse mesmo canal aí do nosso Facebook, às 19 horas, nosso culto de adoração ao Senhor e com Santa Ceia. Então, você que talvez não conseguiu aí receber o kit de Santa Ceia, você pode aí, se tiver o suco de uva e um pão, prepare para a Santa Ceia. Se não tiver o suco de uva, não tem problema, você pode pegar um copinho de água. Também nós estamos dando essa orientação também para aqueles que talvez não possam sair para comprar o suco de uva, mas se você não tiver o suco de uva, você pode então um copinho de água e pão e terá a mesma validade em nome de Jesus. Amém? Então logo mais à noite nos encontraremos para louvar ao Senhor e participar desse tempo de comunhão e celebração em torno da Santa Ceia do Senhor Jesus. Deus te abençoe, muito obrigado por estar conosco. Que a paz do Senhor continue sobre a sua vida em nome de Jesus. Grande beijo, Deus abençoe.